Você quer entender de uma vez sobre a quantidade de pessoas que você vai precisar para fazer no seu inventário florestal? Você tem essa dúvida? Quer aprender melhor sobre isso? Então me acompanhe aqui nesse vídeo. Fala pessoal, meu nome é Joilson, sou engenheiro florestal aqui de Cuiabá, Mato Grosso, tá? E nesse vídeo eu vou te explicar aqui sobre tudo que você precisa saber sobre com quantas pessoas de fato você faz o seu inventário florestal, o seu levantamento de campo florístico, né? Com todas as informações que você precisa para aprovar o seu projeto, para dar uma boa consultoria, para fazer aí um levantamento que vai possibilitar que o seu projeto seja aprovado, bem analisado corretamente, tá bom? Porque caso você não saiba, né, o inventário florestal, um levantamento de campo, não é o tipo de atividade que você vai lá e faz sozinho. Você com certeza vai precisar de pessoas, de colaboradores, de uma equipe que vão te ajudar antes mesmo de você ir a campo, na fase de planejamento, né, mapeamento, né, detalhamento ali dos detalhes do levantamento de campo. Na fase de campo você vai precisar do suporte de colaboradores, de uma equipe, né, para fazer todos os levantamentos necessários, dar suporte, enfim. E também até mesmo tem aí os colaboradores, as pessoas que vão estar envolvidas na fase pós-campo, né, na geração dos dados, né, no lançamento dos dados, na confecção dos cálculos, relatórios, né, montagem aí do projeto de licenciamento em si, né. Então existe toda uma cadeia onde diversas pessoas podem estar envolvidas, né. É claro que muitas dessas pessoas podem estar, uma única pessoa pode estar envolvida em várias fases do processo, sem problema nenhum, tá? Mas é importante você saber tudo isso para você conseguir definir melhor, com mais precisão, a quantidade de pessoas que vai fazer aí o seu levantamento de inventário florestal. Então imagine só você pegar um trabalho para fazer e aí você não saber corretamente a quantidade de pessoas que vai compor a sua equipe. Ou imagine você ter que contratar alguém, né, e aí você verificar que você fez uma contratação errada porque você não soube delegar corretamente uma função para aquela pessoa. Ou imagine você, você fazer parte de uma equipe, né, e aí você não saber corretamente o que você tem que fazer, como que você tem que fazer, como que você vai integrar melhor aquela equipe daquele levantamento de campo do inventário florestal, tá? Então você ter esse conhecimento, você ter essa informação, com certeza vai te possibilitar não só saber a quantidade de pessoas, mas saber corretamente o que cada uma delas vai fazer, tá? E com esse vídeo eu quero te ajudar com essas informações. E aí você sabendo tudo isso, né, você sabendo não só a quantidade de pessoas, mas saber delegar as funções de cada uma delas, no final das contas vai te dar muito mais confiança, vai te dar muito mais segurança, vai te dar muito mais autoridade. Seja você a pessoa que vai contratar a sua equipe, seja você a pessoa que vai treinar a sua equipe, ou se você já faz parte de uma equipe, com certeza você vai se sentir muito mais confiante, você vai ter o seu trabalho muito mais valorizado, tá bom? Eu posso dizer isso não por mim, mas como o caso de alunos meus, que é o caso do Guilherme, que eu vou até colocar um trecho aí da nossa conversa que a gente teve, sobre como todo esse conhecimento possibilitou com que ele fosse um engenheiro florestal, um profissional muito mais completo, confiante e com autoridade. Porque começou a aparecer, como apareceu muita tipologia, ia começar a fazer muito inventário lá no escritório. Como eu não tenho domínio, eu falei, cara, eu tenho que aprender, né? Mesmo que se eu for pouco a campo, porque eu não identifico. Uhum. Aí eu falei, cara, mas eu tenho que ter domínio para cobrar da pessoa que vai. Uhum. Entendeu? Porque aí, para mim, eu tenho que saber, pelo menos para cobrar e para entregar um serviço correto, né? E cobrar e ver, tipo de amostragem, corrigir, entendeu? Porque rodar dados você roda e explicar uma área, sim. Mas eu quero que os dados venham confiantes para mim, entendeu? Porque tem cada profissional, eles tendem de um jeito, né? Mas aí você tem que ter um domínio e que os dados venham bons de campo, né? Porque para não ter esse problema de voltar em campo, para ver você ter uma eficiência, uma eficácia, né, nos resultados para você entregando o serviço. Bom, então vamos lá, né? Eu vou te explicar tudo que você precisa saber sobre a quantidade de pessoas que vai compor o seu inventário florestal. Mas primeiro eu vou te pedir para que você se inscreva no canal, para que você ative o sininho para você ser notificado cada vez que eu postar algum vídeo. Caso você não saiba, caso seja a primeira vez que você está aqui me vendo, né? Aqui no meu canal, todos os dias você tem uma
uma dica super bacana para você ter mais confiança, segurança, autoridade nos seus trabalhos no setor florestal e ambiental, tá bom? Além disso, toda terça-feira, às 20 horas do horário de Brasília, eu dou uma aula ao vivo e gratuita aqui no meu canal no YouTube, tá bom? Então é muito importante que você esteja não apenas inscrito, mas com o sininho ativado, para que cada vez que eu postar algum vídeo, você ser notificado e você ter opção ou não de querer ver esse vídeo, né? Mas de qualquer forma, quando você é notificado, você não vai ficar de fora aqui desses conteúdos que eu estou postando diariamente para você, tá bom? Então vai lá, se inscreve no canal para que você faça parte aí de tudo isso que eu tenho para te oferecer. Bom, primeiramente, né, vamos entender aqui que a quantidade de pessoas que vai compor aí a sua equipe de inventário florestal depende de uma série de fatores, né? Então, simplesmente, além de eu não vou simplesmente te trazer aqui como que um número fixo, né? Porque você vai ver que isso pode depender de alguns elementos que eu vou explicar aqui ao melhor ao longo desse vídeo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é te explicar quais são esses principais fatores que vão influenciar na quantidade de pessoas, né? E aí, claro que você vai ver que, dependendo do seu caso, da sua situação, você vai precisar de uma quantidade um pouco maior, ou dependendo da situação, uma quantidade um pouco menor, tá? Então, vamos lá, né? O primeiro fator, o primeiro elemento que vai influenciar na quantidade de pessoas são os objetivos do seu trabalho, do seu inventário florestal, né? Então, assim, de maneira geral, né? Pode ser, por exemplo, um inventário florestal que ele tenha que cumprir uma finalidade de um objetivo de fazer um levantamento mais simples, como, por exemplo, um diagnóstico simples, um diagnóstico prévio de uma área. Se você quer fazer ali um projeto de manejo florestal sustentável, por exemplo, né? Antes de fazer o levantamento propriamente do inventário, daquele projeto de licenciamento, é necessário fazer ali um levantamento prévio, um diagnóstico, né? Esse diagnóstico ele vai fornecer informações como que mais abrangentes, né? Aliás, digamos, mais gerais, né? Só para ter uma noção da viabilidade daquela área, né? Sendo assim, vai ter uma necessidade de uma quantidade menor de pessoas, ou pode ser que seja um levantamento de um inventário propriamente para um plano de manejo, e aí vai ser necessário informações mais detalhadas, consequentemente uma quantidade maior de pessoas na equipe, ou se, por exemplo, for um inventário numa floresta plantada, né, também para um diagnóstico geral da floresta, então vai ser necessário aí uma quantidade menor de pessoas, de equipes, ou se for, por exemplo, numa floresta plantada, um inventário pré-corte, né, em que vai ser feito todo um detalhamento daquela floresta, de volume, de classe de diâmetro, de qualidade da madeira. Então tudo isso vai demandar uma quantidade maior de pessoas, tá? Então, primeiramente, entenda que os objetivos do seu trabalho, se for um objetivo que vai demandar, né, um levantamento mais simples, então, consequentemente, você vai precisar ter menos equipes, talvez em cada equipe uma quantidade menor de pessoas, ou se for um levantamento mais detalhado, mais abrangente, então você vai precisar de em cada equipe ter uma quantidade maior de pessoas, ou tem, quem sabe, até uma quantidade maior também de equipes. O segundo aspecto, o segundo elemento que vai influenciar na quantidade de pessoas no seu inventário florestal é o tipo da floresta, né? A saber aqui, quando eu falo tipo da floresta, eu me refiro à questão se é uma floresta nativa ou se é uma floresta plantada, tá? Isso porque, de maneira geral, numa floresta nativa, é necessário ter uma quantidade um pouco maior de pessoas, tá? Porque numa floresta nativa existem ali como que alguns elementos a mais para serem levantados, né? Que numa floresta plantada não tem, como, por exemplo, a questão da identificação de espécies, né? Numa floresta nativa, por se ter ali toda uma variedade de espécies florestais que muitas vezes precisam ser identificadas, né? Já numa floresta plantada não tem. Então, numa floresta nativa vai ter aí a presença, claro que depende dos objetivos, né? Mas vai ter aí a presença de um profissional para fazer a identificação de espécies, né? Dependendo da situação, também numa floresta nativa, por ser nativa, é necessário que se tenha ali, por exemplo, às vezes uma pessoa para fazer a abertura de picadas, para fazer, né, a questão do acesso até a área da parcela amostral, até o ponto ali do levantamento, né? Então, numa floresta plantada, também depende dos objetivos, mas muitas vezes
pode-se trabalhar ali com um número um pouco mais reduzido de pessoas em cada equipe, porque já tem ali um espaçamento definido, então isso facilita a locomoção. De maneira geral, é uma única espécie numa floresta plantada, então não vai ter que ter um profissional para fazer a identificação de espécies, né? Então também isso vai influenciar na quantidade de pessoas no seu inventário florestal, se é o tipo florestal, se é uma floresta nativa ou plantada, né? Se for uma floresta nativa, dependendo da tipologia florestal, se for uma área de cerrado, se for uma área de floresta amazônica, se for uma área de mata atlântica, enfim, dependendo de cada situação, né, pode ser que você tenha a necessidade até mesmo de ter mais de um identificador de espécies, mais de uma pessoa para abertura de picadas, então procure avaliar isso também. Um terceiro aspecto que vai também influenciar na quantidade de pessoas no seu inventário florestal é os recursos que você tem disponível, tá? Quando eu falo em recurso, primeiramente eu me refiro aqui aos recursos financeiros, tá? Porque se você vai compor, por exemplo, 3 pessoas na sua equipe, você vai ter que remunerar 3 pessoas. Se você tem 5 pessoas na sua equipe, você vai ter que remunerar 5 pessoas, tá? E assim por diante, tá bom? Então, primeiramente, os seus recursos que você tem disponível vai influenciar na quantidade de pessoas. Se você tem poucos recursos, significa que você vai ter que, entre aspas, garimpar melhor aí os seus profissionais. Talvez se você tem poucos recursos, significa que você pode até contratar uma pessoa que queira ganhar menos, que tenha um grau de instrução menor, mas nesse caso saiba que você vai ter que treinar melhor essa pessoa, ou talvez você tenha que passar por situações em que essa pessoa possivelmente possa cometer algum erro, e aí você vai corrigir aquele erro, mitigar aquele erro, tá? Então os recursos vão influenciar não só na quantidade de pessoas, mas também na qualidade da sua mão de obra aí no seu inventário florestal, tá bom? Ou se você tem maior quantidade de recursos disponíveis, você pode então, com a mesma quantidade de pessoas na equipe, você pode contratar melhores profissionais, ou você pode até contratar mais pessoas para compor mais equipes aí no seu inventário florestal, tá bom? Mas também, quando se fala aqui em recursos, né, a gente parte desse princípio dos recursos financeiros, lógico, mas também vai influenciar outros tipos de recursos, como por exemplo, o transporte, né, para transportar aí os seus colaboradores na sua equipe de levantamento de campo, de inventário florestal. Se você tem, vamos supor, você e mais 3 pessoas, então a gente pode considerar aqui que um carro seja disponível, seja suficiente para transportar todo mundo. Mas se você pega um trabalho maior, mais abrangente, você tem várias outras pessoas na sua equipe. Se você tem aí 5, 6 pessoas compondo a sua equipe ou as suas equipes de inventário florestal, então nesse caso um único veículo não vai ser suficiente. Você tem que também dispor de mais veículos, né? Talvez você tenha que alugar, ou talvez um dos colaboradores tenha um carro e aí você tem que arcar com esses custos também, tá? Então, quando se fala aqui em recursos também, a gente envolve o recurso financeiro, recurso de transporte, recurso de equipamentos. Se você tem mais pessoas, cada um vai ter ali as suas funções e cada um, dentro das suas funções, vão utilizar os seus equipamentos, né? Quem é que vai fornecer os equipamentos? A pessoa já tem equipamento? Ou você vai ter que comprar, adquirir, alugar, para que cada um possa fazer corretamente as suas atividades, né? Então pense bem que quanto mais recursos você tiver, você pode, você tem essas duas opções, ou aumentar a quantidade de pessoas na equipe, ou com a mesma quantidade de pessoas você pode melhorar a qualidade do trabalho dessas pessoas. Ou por outro lado, se você tem menos recursos disponíveis, você vai ter que então ver bem aí a quantidade de pessoas ou a qualidade do trabalho da equipe. O próximo fator que vai influenciar na quantidade de pessoas no seu inventário florestal não deixa de ser um recurso também, não é um recurso financeiro, mas é um recurso que você precisa gerenciar, que é o tempo, né? Depende da sua pressa, depende do tempo que você tenha disponível. Para você entender melhor, dá uma olhadinha nesse vídeo aí que eu vou te mostrar uma conversa que eu tive com um dos meus alunos. E é tão curioso, eu vou contar para vocês um caso que eu passei recentemente, deve ter aí uns 3, 4 meses atrás. Eu fui contratado para fazer um inventário. Havia um determinado empresário
aqui do estado de Goiás, que queria comprar uma floresta de teca, uma área de 30 e poucos hectares. Ele me contratou, eu falei, Vitor, preciso que você vá lá, faça o inventário para mim, eu defini a metodologia, levantei, eu fiz o mapeamento da área antes, o processo padrão pré-campo, né, pré as atividades. Levei um acompanhante comigo, levei um ajudante, e vamos lá começar a atividade. No que eu cheguei lá, estava o meu cliente, o que me contratou, que era o empresário querendo comprar a floresta, e o vendedor. E aí eles vão me falar, ó, o negócio é o seguinte, você tem X minutos para me entregar o resultado de quantos metros cúbicos nessa floresta de 30 hectares, porque eu já tenho que definir agora se eu vou comprar ou se eu não vou. Eu falei, mano, é assim que funciona. Eu tenho que pegar X parcelas, eu tenho que amostrar, eu vou pelo menos um dia de trabalho. Meu amigo, não tô nem aí, o que você tem que fazer? Você tem 15, 20 minutos para entregar esse negócio, se vira. Aí lá vai eu. Como que eu vou fazer um inventário? Né? Como é que eu vou lidar aqui numa situação como essa? Porque o empresário ele precisava ali do resultado na hora, porque ele tinha outras coisas para fazer, ele tinha que ter pelo menos um norte de que tinha de metro cúbico. Pensei, bom, o que eu posso fazer aqui agora? E aí a única decisão tomada ali na correria, em primeiro lugar, né, sempre a gente tem que sempre reforçar com o nosso cliente, a gente tem que ser honesto e falar, eu nunca vou conseguir ter um resultado preciso no curto espaço de tempo que me foi dado. Isso é impossível, não tem jeito, não tem jeito. Haverá erros nesses resultados. É isso que você quer? Não, é isso que eu quero. Falei, então tá bom, então vamos ver o que a gente pode fazer. Então rodei a floresta, vi um determinado talhão que, teoricamente, no olho, que a gente também já está com certa experiência no campo, a gente já sabe mais ou menos ali o que vai ter, pelo menos o norte, né? A gente tem um norteamento capaz de fazer. Falei, bom, essa parcela aqui, eu acho que se eu pegando ela, eu vou conseguir ter mais ou menos a metade que vai ter no meu talhão. E aí lá vai eu, fui fazer, peguei uma parcela, numa área de 30 e poucos hectares, uma parcela, acabei de pegar os dados em campo, vai eu sentar no cantinho, com a calculadora na mão, e lá fazer a conta, né, que dá de metro cúbico. E tive que passar, era o que tinha, era a ferramenta que me foi dada. Então, o que eu posso fazer? Eu acho que engenheiro, o objetivo nosso é solucionar problemas. Vamos ver o menos pior aqui que eu posso fazer para resolver isso. E lá fui eu. Gerei, peguei a parcela, medi, falou, até aproximadamente, tinha dado lá não sei quantos mil metros cúbicos, tantos mil metros cúbicos. Falei, é mais ou menos isso, com todos aqueles requisitos que eu já disse, e assim foi. Aí eles definiram, quero, não quero, tal, e depois eles me deram tempo, falou, tudo bem, então isso aqui é só para a gente fazer as negociações iniciais, fazer planejamento e tudo, e depois eu fui... Depois me deram o tempo necessário para fazer o trabalho normal, né, a amostragem correta, a metodologia correta. Coincidentemente, eu errei por muito pouco. Então, no final, acabou que ajudou eles na tomada de decisão. Mas isso não é recomendado para ninguém. Por favor, quem está escutando aí, nunca faça isso. Isso aí não é exemplo para ninguém. Ou então são curiosidades que acontecem. Você foi praticamente forçado, né? Não, totalmente. São coisas que acontecem que você tem ali tempos para a tomada de alguma decisão e a gente tem que analisar o que é o melhor a ser feito naquilo que nos foi dado. Né? Mas isso nunca é o normal. Isso aí é uma exceção da exceção, gente, que fique bem claro. Mas eu tive que fazer esse processo que você falou, né? Pegar, como diz o nosso colega aí, calculadeira guerreira, pega a calculadora, pedaço de papel, senta no cantinho debaixo da árvore e vai lá fazer a continha. Como vocês puderam perceber, nesse vídeo, o Vitor, que é um dos meus alunos, ele contou aí um caso, né, de uma situação em que ele praticamente tinha quase muito pouco tempo disponível, né? Então, dentro daquele tempo, dentro daqueles recursos que ele tinha, foi aquilo que ele conseguiu fazer da melhor forma possível, né? Então, é claro que quando você tem pouco tempo, né, você tem pouco desse recurso, você precisa, dentro desse recurso, e também, claro, dentro dos recursos de mão de obra, financeiro, enfim, tá? Você vai poder verificar ali o que você pode fazer em relação à quantidade de pessoas. Nesse caso, o Vitor, como ele tinha muito pouco tempo, né, e ele estava como que só ele ali, né, ele acabou tendo que fazer ali um levantamento, entre aspas, sozinho, né. Ele fez ali um diagnóstico bem rápido, grosseiro, né, ele deixou isso bem claro ali para o cliente, porque o cliente queria só uma informação rápida naquela hora, e aí, claro, que num outro momento, com mais tempo, com mais pessoas, aí sim ele pode fazer tudo melhor, tá? Mas então saiba que o tempo também é um recurso, né,
Sendo assim, isso também vai influenciar aí na quantidade de pessoas que vai compor a sua equipe de inventário florestal. De maneira geral, quanto maior for a quantidade de pessoas na sua equipe, teoricamente significa que você vai conseguir fazer aí com que o trabalho tenha um rendimento maior, né? Você vai conseguir levantar mais área amostral por dia, a quantidade de amostra que você vai levantar por dia, no geral, é maior, porque você tem mais pessoas, você consegue redistribuir várias equipes, até mesmo pelo seu inventário florestal, né? Então, quando você tem essa questão do tempo bem gerenciado, significa que isso também vai influenciar na quantidade de pessoas no seu levantamento. Bom, então, resumindo tudo aqui, né? A quantidade de pessoas que vai compor a sua equipe de inventário florestal vai depender aí, conforme eu disse para vocês, né? Vai depender dos objetivos, vai depender do tipo florestal, vai depender dos recursos que você tenha disponível, vai depender do tempo que você tem disponível, né? E aí tudo isso vai influenciar na quantidade de pessoas da sua equipe de inventário florestal. Beleza, tá? Só que agora eu quero também falar para você aqui quais são como que as principais atividades que vão ser feitas no inventário florestal. E aí, dependendo de cada um que for o seu caso, né? Dependendo aí dos seus objetivos, dependendo do que você tenha disponível, enfim. E aí, dentro de cada uma dessas atividades aqui que eu vou listar, que são como que as principais atividades que vão ser feitas no inventário florestal, você vai verificar se você vai precisar de mais pessoas ou de menos pessoas, tá? Bom, então as principais atividades que vão ser feitas aí no levantamento de inventário florestal, né? Eu até anotei aqui, vou falar para vocês, tá? São, principalmente, abertura de picadas, principalmente em florestas nativas, né? Então você vai ter que ter uma pessoa para fazer essa atividade. Lá, uma vez que você esteja lá na parcela, né, fazer a anotação dos dados que vão ser levantados na parcela amostral, medição de circunferência ou diâmetro, né, o famoso CAP ou DAP, e aí isso vai envolver, como eu disse anteriormente, né, não só a pessoa, mas os equipamentos que essa pessoa vai utilizar. Além da medição de CAP e DAP, também medição de altura, né, então é necessário ter uma pessoa ali para fazer a medição de altura, e aí dependendo dos objetivos, altura total, altura comercial, altura de fuste, enfim, tá? Mas a medição de altura também vai ser necessário. No caso de florestas nativas também, a identificação de espécies, tá? Espécies proibidas de corte, espécies que vão ser passíveis de exploração, espécies que vão ficar como espécies remanescentes, espécies para porta-sementes. Tudo isso, claro, também dependendo dos objetivos e da finalidade, mas é importante, no caso de florestas nativas, aí, um profissional para fazer identificação de espécies. Dependendo dos seus objetivos, tanto para a floresta nativa quanto para a floresta plantada, um profissional para fazer derrubada de árvores. Talvez você tenha que fazer aí uma cubagem rigorosa para aferição do fator de forma, do volume das árvores. Se você talvez esteja fazendo um inventário pré-corte, talvez seja necessário você fazer aí no seu inventário florestal a derrubada de algumas árvores para calcular fator de empilhamento, volume, enfim, né? Derrubada de árvores também, nesse caso, vai ser aí um profissional operador de motosserra que saiba fazer tudo isso corretamente, né? De qualquer forma, tudo isso vai compor a sua equipe de inventário florestal, tá bom? E aí é claro que também todas as atividades aqui que eu citei, você vai ver que é perfeitamente possível que uma única pessoa possa desenvolver mais de uma atividade, não tem problema não, né? A pessoa que está anotando os dados, ela também pode fazer a medição de altura, né? Às vezes a pessoa que vai abrir a picada pode dar algum outro suporte lá na hora de medir a parcela, enfim. Você consegue perfeitamente compor a sua equipe de inventário dentro daquilo que cada um tem para fazer, dentro dos seus objetivos e assim por diante. Bom, pessoal, ficou alguma dúvida aqui com esse vídeo, né? Com todas as explicações aqui que eu te dei, você consegue melhor visualizar agora com quantas pessoas vai ser feito o seu inventário florestal? Uma última dica aqui que eu te dou é que, por exemplo, procure então partir de um princípio, né? Por exemplo, eu quando faço aqui inventário em floresta plantada, eu acredito que uma quantidade boa de pessoas para ir a campo sejam 3 pessoas, né? Um para anotar os dados, um para fazer medição de circunferência e diâmetro e um para fazer a medição de altura. A partir daí você consegue compor equipes, né? Se for no caso de uma floresta nativa, são esses 3, e aí também procura ter mais um para identificar espécies.
Pode ser, claro, que essa pessoa na floresta nativa, a pessoa que vai identificar a espécie, seja a mesma que vai fazer a anotação dos dados, não tem problema nenhum, e aí você consegue já como que partir de um princípio em que, olha, para eu fazer um inventário florestal, eu preciso ter um mínimo de X pessoas. E aí dentro de cada caso, dentro de cada variação, você vai conseguindo compor melhor a sua equipe, tá? De qualquer forma, se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários, tá? Mais uma vez eu vou te pedir para que você se inscreva no canal, tá? E também ative o sininho aí para receber todas as notificações, tá? Se você chegou até aqui, não se esquece de curtir o vídeo, tá? Porque isso também nos ajuda aqui a ter mais alcance nas nossas publicações, tá? Compartilhe também esse vídeo aí com seus colegas para que mais pessoas tenham acesso a esses conhecimentos diários também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso aí, valeu, a gente se vê no próximo vídeo.